Há lugares no mundo onde a realidade parece falhar, onde o que consideramos impossível acontece com frequência suficiente para deixar de ser coincidência. Cidades reais habitadas, com ruas, casas e pessoas comuns, mas marcadas por fenômenos tão estranhos que desafiam qualquer tentativa de explicação lógica. Não são mitos antigos nem histórias de ficção. São registros, testemunhos e eventos repetidos ao longo de décadas, ignorados pelas autoridades, racionalizados pela ciência e temidos por quem vive ali. Hoje você vai conhecer 3 cidades onde o inexplicável deixou de ser exceção e passou a fazer parte da rotina. 3 lugares onde pessoas desapareceram sem deixar vestígios, onde o tempo se comporta de forma errática e onde até objetos parecem obedecer a alguma vontade invisível. Fique até o final, porque quanto mais avançamos, mais difícil se torna acreditar que tudo isso seja apenas coincidência. Nossa primeira parada nos leva a uma pequena cidade cercada por montanhas densas, no Brasil. À primeira vista, São Pedro da Serra parece tranquila demais para esconder qualquer coisa. Ruas simples, clima pacato, natureza exuberante, mas por trás dessa aparência existe um histórico perturbador. Pessoas que simplesmente desaparecem. Desde o início do século passado, moradores relatam casos que nunca foram solucionados. Crianças que saíram para brincar e nunca mais voltaram. Homens experientes que entraram na mata para buscar lenha e desapareceram sem deixar marcas. Turistas que seguiram trilhas conhecidas e tiveram apenas mochilas encontradas, intactas, como se tivessem sido abandonadas em segundos. O mais inquietante é a ausência de sinais de violência. Não há rastros, não há luta, não há sangue. Apenas ausência, como se algo tivesse retirado essas pessoas da realidade. À noite, o mistério se torna visível no céu. Moradores descrevem luzes que surgem sobre as montanhas, esferas brilhantes que se movem de forma inteligente. Mudam de cor, aceleram e param de repente. Algumas descem até clareiras, param por segundos e sobem numa velocidade impossível. Muitos relatam um zumbido grave acompanhando essas luzes, um som que vibra no peito. As explicações variam. Atividade extraterrestre, porte interdimensionais, entidades antigas da floresta. A versão oficial fala em acidentes e desorientação. Mas ninguém explica por que tantas pessoas desaparecem sem deixar vestígio algum. Em São Pedro da Serra, o medo não vem do que se vê, mas do que nunca mais retorna. Das montanhas silenciosas seguimos para o litoral, até um lugar onde o problema não é o espaço menos, mas o tempo. Porto dos Ventos é uma cidade bela à luz do dia, mas profundamente incompreensível para quem tenta viver ali. Nessa cidade, lapsos temporais são comuns. Pessoas saem de casa para tarefas simples e retornam horas depois sem lembrar do que aconteceu. Há registros de veículos encontrados com motor quente e portas abertas, enquanto seus ocupantes só reaparecem dias depois menos confusos, exaustos, incapazes de explicar onde estiveram. Câmeras de segurança mostram cenas ainda mais estranhas. Alguém caminhando normalmente, e no frame seguinte simplesmente não está mais ali. Minutos, às vezes horas, parecem simplesmente ser apagados da realidade. Mas Porto dos Ventos guarda outro fenômeno perturbador. Sons, principalmente à noite. Moradores relatam sussurros sem origem, como vozes vindas do ar ou do oceano. Há um som específico, conhecido como o lamento da brisa. Profundo, melancólico, quase vivo. Não é vento, não é onda. Surge mesmo em noites calmas, e costuma anteceder os lapsos temporais mais intensos. Equipamentos científicos já tentaram registrar o fenômeno. Os dados são inconclusivos. Para quem vive ali, o relógio deixou de ser confiável. O tempo não flui, ele se dobra. E então chegamos ao terceiro local. Talvez o mais inquietante de todos. Um vilarejo remoto conhecido como Vila Escondida. Um nome apropriado porque não é apenas difícil de encontrar no mapa. É difícil de compreender. Aqui, o inexplicável não acontece no céu, ou no tempo menos acontece nos objetos. Itens desaparecem e reaparecem em lugares impossíveis. Um machado some do galpão de um fazendeiro, e meses depois, surge cravado em uma pedra no meio de um rio. Objetos guardados em cofres surgem em praças públicas. Pertences pessoais desaparecem para nunca mais voltar. Mas isso não é tudo. Objetos que nunca estiveram ali começam a surgir. Estruturas estranhas feitas de materiais desconhecidos aparecem nas clareiras. Manuscritos em línguas que ninguém reconhece surgem dentro de caixas lacradas. E no centro da vila, um objeto resume todo o mistério. A pedra sussurrante. Ela simplesmente apareceu numa manhã de neblina. Um monólito escuro pesado demais para ser movido. À noite emite um zumbido baixo e constante. Alguns dizem ouvir vozes e melodias vindas dela. Outros afirmam sentir uma presença ao se aproximar menos, como se algo estivesse observando.
avaliando. A lenda local fala do Guardião da Floresta, uma entidade antiga que protege o equilíbrio do lugar. Dizem que ele move objetos, confunde os curiosos e pune quem tenta entender demais. Pessoas que desafiaram o mistério perderam tudo que lhes era precioso. Outras simplesmente foram embora, sem olhar para trás. São Pedro da Serra, Porto dos Ventos, Vila Escandida, 3 cidades diferentes. 3 tipos de impossibilidades. E uma pergunta que permanece. O que conecta esses lugares? Falhas na realidade, forças além da compreensão humana? Algo inteligente observando, testando limites? Ou apenas verdades para as quais ainda não temos linguagem suficiente? Talvez algumas respostas nunca devam ser encontradas, porque entender demais pode ter um preço. Em alguns lugares, o mistério não existe para ser resolvido, mas para ser respeitado. Agora me diga, qual dessas cidades mais te perturbou? Você teria coragem de passar uma noite em alguma delas? Deixe nos comentários. E se você gosta de explorar os limites do inexplicável, inscreva-se no canal. Ainda há muitos segredos esperando para serem revelados. E lembre-se, nem tudo que parece impossível. Romantic